Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de inteligência artificial e até agora, né, a gente tem trabalhado um pouco com alguns algoritmos de inteligência computacional. Então passamos primeiramente lá pela busca em grafos, modelagem, né, em espaços de dados, e aí a gente seguiu falando um pouco sobre lógica proposicional de primeira ordem, cálculo de predicado, inferência. E aí a gente seguiu para conjuntos fuzzy. E aí nos conjuntos fuzzy, que foram os materiais de alguns vídeos recentes, né? A gente basicamente leu uma variável de entrada. A partir disso a gente fez um cálculo, né, fez a fuzzificação, a inferência, a defuzzificação, fez todos os passos, e aí conseguimos calcular para o ponto que foi dado um resultado que seria equivalente a uma tomada de decisão. E aí nesse ponto, né, a gente fez tanto o exercício manual, como a gente também fez uma implementação computacional em C++. E essa implementação computacional, basicamente, a gente tem uma interfacezinha que pode colocar lá os parâmetros, né, e obter o resultado do cálculo com conjuntos fuzzy. Então é uma modelagem barra tomada de decisão. E aí eu estou seguindo aqui um pouco para a próxima etapa, né, que são os algoritmos de rede neural. Ainda pretendo dar um passo para trás mais lá na frente para falar um pouco sobre fuzzy, mas tudo vai depender da situação da quarentena. Então eu devo dar aí um passo para trás mais lá na frente, como eu falei, né, vai depender da situação da quarentena, porque eu gostaria de fazer um exemplo com fuzzy dentro de um caso de controle ou algo mais diferenciado. Daria para fazer isso, mas vai precisar de um pouco mais de explicação. Eu vou avançar um pouco aqui em algumas outras estratégias e depois a gente pode juntar alguns conhecimentos aí para fazer o fuzzy daquela maneira. Aí a gente parte do projeto e faz uma tomada de decisão a partir de um sistema dinâmico, que é um caso específico de utilização de fuzzy. A gente pode entrar nisso depois que a gente conseguir chegar até, sei lá, algoritmo genético e depois algoritmos de enxames, porque aí a gente consegue também fazer um algoritmo para ajuste de parâmetros e dá para fazer várias coisas legais com o que a gente está aprendendo até então. Então vamos entrar aqui em redes neurais. Então, obviamente a gente não começa com redes neurais, certo? Mas a gente tem todo um conjunto de algoritmos aí que a gente pode falar em abordagens, até a gente pode tratar disso, né? Mas uma rede neural, para eu formar uma rede, eu preciso ter pelo menos um neurônio, né? Então a gente pode falar primeiro do neurônio, e aí na sequência a gente estende para as topologias, e aí a gente pode fazer ou não algum algoritmo de treinamento aqui para a rede neural. Então vamos seguir aqui na nossa visão geral, né? A inteligência artificial, a inteligência computacional, ela tem um objetivo, né, de utilizar o comportamento humano para a gente solucionar problemas, né? Então,
assumimos que o ser humano é um ser inteligente, e por ele ser um ser inteligente que tem capacidade de aprender, de perceber, raciocinar, evoluir, adaptar, seria interessante que os algoritmos pudessem ter parte dessa capacidade, né, para nos ajudar em algumas tomadas de decisão. Analisar, por exemplo, os dados de coronavírus e fazer predições seria uma delas. A gente conseguir saber, por exemplo, qual é o tipo de intervenção mais eficaz, como a gente poderia tomar melhores decisões para que as pessoas fiquem mais em casa, ou que usem máscara, ou se isso de fato vai ter algum resultado, se não vai. Então a gente só consegue fazer isso, obviamente, se quem estiver analisando esses dados for alguém inteligente. E para isso, né, que a gente tenta estudar as técnicas de inteligência artificial, aí, inteligência computacional. Então, a nossa inteligência artificial, ainda falando em uma visão geral, né, ela se baseia nesse conhecimento humano para a gente ter o aprendizado, né, percepção, a nossa capacidade de raciocínio, evolução e tudo mais. E aí a gente tem isso sendo implementado no computador. A gente pode chamar aqui da computação natural, grande área aqui que vai receber todas as estratégias, digamos assim, as áreas da computação que vão focar na resolução de problemas, tentando emular esse raciocínio humano no computador. Então nós temos aqui um braço dessa computação natural, o estudo da vida artificial, né? Como é que a gente consegue criar vida artificial através de algoritmos que vão fazer com que os sistemas consigam ter as características que a gente considera como vida, né? O segundo braço, que é o braço mais detalhado aqui, eu vou falar depois. Tem um outro ramo aqui, que é o de sistemas dinâmicos não lineares. Então, esse ramo aí ele não é tão bioinspirado como as outras técnicas. Esse ramo vem mais da parte determinística, né, onde o pessoal tenta fazer modelos matemáticos consistentes e aí atacam com mais objetividade certos problemas dinâmicos específicos. Então tem toda uma área ali para sistemas dinâmicos não lineares que são um pouco mais específicos, e a inteligência computacional, que é o ramo do meio, né, que ela estaria preocupada em tentar emular também esse raciocínio humano, só que de uma maneira humana. Assim, o sistema dinâmico não linear ele resolve, mas não fica parecendo humano, né? O resultado é até humano, mas assim, ele não passa por sistema de tomada de decisão, não tem aqueles conceitos que a gente utiliza na prática, né? Então, na inteligência computacional a gente tem esse ramo da lógica fuzzy, ou lógica nebulosa, que a gente já viu, e são sistemas que ajudam na tomada de decisão, classificação, né? A gente tem os conjuntos fuzzy, uma representação, inferência, redes neurais. As redes neurais, elas basicamente vão ajudar ele é um tipo de sistema não linear, não deixa de ser, o fuzzy e a rede neural, mas na rede neural a gente tem uma representatividade baseada, bioinspirada no cérebro humano, nos neurônios, na verdade, não só humano, mas encontrado na natureza. E aí a gente tenta emular esse processamento, essa capacidade de transmitir informações de um neurônio para o outro, e dessa forma a gente chega a um ponto de representar o raciocínio humano.
a computação evolucionária, que é um outro braço aqui, né? E na computação evolucionária a gente tem tudo que a gente pode pensar aí como oriundo, né, da teoria da evolução. Então, algoritmo genético, programação genética, hardware evolucionário. Então, a gente pode usar, por exemplo, conceitos como cromossomos, como cruzamento, como mutação, para fazer com que esse sistema possa nos ajudar a encontrar soluções de problemas, resolver problemas, certo? E aí a gente tem um outro braço ali do lado da computação evolucionária, que é a inteligência artificial. E aí nessa inteligência artificial a gente tem lá os sistemas especialistas, que é o que a gente viu em parte lá na lógica proposicional. Como fazer uma inferência, né? Como é que a gente toma uma decisão. E aí, só dando uma detalhada, de certa forma, quando a gente usa, normalmente, quando a gente usa rede neural, lógica nebulosa e inteligência artificial, especificamente, a gente usa num contexto diferente de, por exemplo, algoritmo genético. Por quê? Porque quando a gente usa lógica nebulosa, rede neural e inteligência artificial, a gente está tentando modelar alguma coisa. Sim, a gente está tentando tomar uma decisão. Mas essa decisão inteligente, esse sistema de tomada de decisão, ele também é um modelo, certo? Ou seja, ele é algo que representa alguma coisa, representa, por exemplo, o comportamento de um ser humano que toma uma decisão, representa uma pessoa pensando numa determinada coisa, e a gente extrai informações desse modelo, mas ele representa basicamente o modelo. E quando a gente usa, por exemplo, um algoritmo de otimização, eu vou chamar assim, que é um algoritmo genético, normalmente a gente precisa, como pré-requisito, ter um modelo. Eu estou falando isso agora porque quando chegar mais lá na frente, a gente vai construir uma estrutura mentalmente e também tentando fazer alguns exercícios nesse sentido, que a gente pode passar um modelo, por exemplo, uma representação por lógica fuzzy, utilizando lógica fuzzy, para um algoritmo genético e ele devolver a melhor representação da lógica fuzzy para um determinado conjunto de dados, um determinado conjunto, um determinado problema. Eu posso pegar a rede neural, por exemplo, utilizar o algoritmo genético e ter a melhor solução dessa rede neural para fazer predições para o coronavírus, por exemplo, para melhores intervenções, enfim, melhor projeção, situações atuais. Dá para a gente pensar em como ter o melhor sistema de tomar decisão, melhor representatividade de dados e melhor representação difusa, por exemplo, de algum problema, utilizando essa combinação de genético com rede neural. E aí vem isso que está aqui embaixo, né? Que é o LN, RN. Então, se a gente pensar no que é feito hoje, de fato, é que lógica nebulosa por si só, ela não é tão representativa para conseguir resolver problemas mais complexos. Por exemplo, eu quero um sistema que represente linguisticamente alguma coisa, converse, um bot, enfim. Pode ser que a lógica fuzzy sozinha não seja suficiente, pode ser que a rede neural não seja sozinha o suficiente. Pode ser que eu tenha lá o sistema especialista, com lógica nebulosa e tudo mais. Então, o que a gente costuma fazer é pegar de cada um desses ramos qual é a melhor maneira, a maneira como esses algoritmos, essas estruturas, esses estudos melhor têm suas vantagens, né? Esses estudos vão ter suas vantagens, e como é que eles conseguem ser unidos para resolver um problema
mais complexo. Então eu posso fazer um neurofuzzy, por exemplo, juntar rede neural com fuzzy. Eu posso fazer um neurofuzzy GA com um algoritmo genético, ou então uma neurogenética. Então eu posso tentar fazer uma junção das melhores características de cada um desses algoritmos, né, cada uma desses estudos, e formar um sistema de tomar decisão, um sistema inteligente computacionalmente, de um nível mais alto do que normalmente a gente teria só com um desses ramos aí. Então, a gente falou disso tudo, né, para mostrar em qual ponto a rede neural está, né? A rede neural artificial, basicamente, ela vai ser um ramo ali da inteligência computacional, e dentro desse ramo ali a gente vai ter a rede neural, ali junto com lógica fuzzy, com computação evolucionária, com algoritmos de Bannon, que eu não coloquei nesse grafo aqui, mas que a gente também vai falar sobre eles. Então, ela é uma técnica inspirada no funcionamento do cérebro, não necessariamente do cérebro humano, mas que um cérebro ele tem neurônios, certo? E esses neurônios do cérebro eles estão conectados em rede e eles são capazes de fazer o que a gente faz. Então, se você pegar um animal, por exemplo, você consegue fazer o cachorro sentar, rolar, dar pata, e isso é um aprendizado. Obviamente um cachorro não vai aprender a mesma coisa que um ser humano, como se expressar linguisticamente e fazer um discurso bem elaborado e tal, mas a gente entende empiricamente que o cérebro, ele formado por esses neurônios, fazem com que a gente aprenda e consiga generalizar, consiga aquilo que eu aprendi para um determinado tipo de experiência, de processo, de problema específico, eu consigo aplicar em outros problemas porque eu entendi o princípio, e aí eu consigo expandir aí a minha tomada de decisões para outros sistemas que são semelhantes. Às vezes até nem tão semelhantes, né, quando a gente consegue generalizar bem. Então, e aí a gente também pode utilizar aí como inspiração, né, e para a formação também do nosso sistema de cálculo aqui com redes neurais, a aproximação de funções por regressão não linear. A gente vai ter aqui uma lista de desafios que foram vencidos até que a gente consiga utilizar as redes neurais artificiais, né? E um deles foi conseguir fazer com que a gente não só tivesse a representatividade, porque uma coisa é você ter o cérebro desenhado, outra coisa é você fazê-lo funcionar. A gente pode pegar e montar uma estrutura específica, desenhar no computador e tal, mas outra coisa é você conseguir fazer com que a transmissão de dados, com que os pesos dos neurônios e tudo mais funcione de uma maneira de fato articulada e consiga aprender, representar aqueles dados que foram pensados para que esse sistema de aprendizado funcionasse. Então, quando se pensou, né, na estrutura para as redes neurais artificiais, a gente pensou numa forma que ela se parecesse com o cérebro humano. Então, logo, consequentemente, a gente vai ter um comportamento de aprendizado de coisas complexas, por isso aprendizado a partir de dados não lineares. Quando eu falo não linear, pensa em algo como mais complexo, mais difícil de ser aprendido, de tomar decisões em função daquelas informações. Então eu consigo ter mais generalidade, né? Eu consigo tomar decisões mais inteligentes.
mesmo que as informações estejam difíceis de ser entendidas. E é difícil, a dificuldade de ser entendida por causa da complexidade, outra é por causa da falta de informações. Então, uma outra coisa que o ser humano consegue fazer, mesmo com a ausência de informação, em um sistema que você tem limitação de informações, você ainda assim conseguir juntar, né, uma informação com outra e tomar uma decisão mesmo assim, né, uma decisão inteligente com a quantidade de informação limitada que você tem. O terceiro ponto é você consegue tomar decisões na presença de ruído. O que é um ruído? Quando você toma uma decisão quando tem várias pessoas dando informações diferentes, como se você estivesse trabalhando com fake news, por exemplo. O que faz a gente diferenciar o que é fake news do que é informação correta? Então, você começa a desprezar as informações ruidosas, que são aquelas só para atrapalhar você de obter as informações corretas, e aí você filtra e toma a decisão com base na informação correta. Mesmo que na internet você tenha informações boas e ruins, você ainda saber selecionar o que é uma informação boa e o que é informação ruim, né? Seria uma associação mais comum aí para o efeito do ruído dentro dos dados. E quando você recebe dados contraditórios, um ser humano de certa forma consegue criar uma maneira de tornar esse dado mais alinhado. Então existem coisas que em princípio parecem contraditórias, mas depois a gente pensa melhor, não, isso aqui dá para pensar dessa outra maneira aqui, então dá para juntar essas informações. E eu consigo aprender, né, tomar decisões mesmo numa situação que é aparentemente contraditória. Eu tento tomar a melhor decisão. Então, isso tudo é a nossa forma, né, a nossa capacidade de aprender. E aqui estão colocados em palavras mais técnicas, né, sistemas ou dados não lineares, ou com uma representação não linear entre um par, entrada e saída, dados incompletos, informações faltando, ruído, e também com exemplos contraditórios, que seria, por exemplo, uma função com mais de um mínimo local, mínimo global, que a gente precisa projetar, resolver, solucionar. Então, é basicamente nesse ponto que a gente termina o nosso primeiro momento. E aí podemos fechar aqui com os objetivos, né, dessa aula. O objetivo é que a gente consiga reconhecer quais são esses algoritmos inteligentes que a gente está utilizando, né, e aplicar, né, em problemas com inteligência artificial, inteligência computacional. Discutir como essas técnicas são utilizadas, quais são os conceitos teóricos, os princípios, o histórico, né, da rede neural, e tentar solucionar aí os problemas com nossas técnicas de inteligência artificial. Então eu vou pausar o vídeo por aqui, ele já está ficando grande, e aí na sequência eu vou falar do conteúdo, né, e seguir com essa primeira parte, que vai formar um conjunto de algoritmos bioinspirados, que são os algoritmos que a gente se espelha na natureza para concebê-los, né? Então, no próximo vídeo a gente começa falando sobre a inspiração biológica para as redes neurais artificiais.